E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala é o V, seu guia turístico pelo lado obscuro da nostalgia. Hoje vamos mergulhar num universo onde a alegria se transformou em arrepio na espinha. Já imaginaram um lugar onde o riso de crianças deu lugar ao silêncio fantasmagórico e os brinquedos coloridos agora são tomados pela ferrugem e pelo tempo? Preparem-se, porque vamos explorar os parques de diversões abandonados mais sinistros do mundo. Apertem os cintos, porque essa viagem vai ser de arrepiar. Nossa expedição começa nos Estados Unidos, no coração da Virgínia Ocidental, no Lake Shawnee Amusement Park. Inaugurado nos anos 20, esse parque já viu de tudo um pouco, desde famílias felizes aproveitando o dia, até tragédias dignas de um filme de terror do Zé do Caixão. E não estou falando de dedo preso em máquina de pegar ursinho, não. Acidentes fatais e mortes misteriosas transformaram esse lugar em lenda. Dizem que o parque fechou as portas nos anos 60, mas as histórias, essas nunca abandonaram o parque. Hoje em dia, o Lake Shawnee é um point para aqueles que têm interesse no paranormal. Balanços se movem sozinhos, como se empurrados por forças ocultas, e alguns visitantes juram ter ouvido risadas fantasmagóricas ecoando pela noite. E aí, será que você teria coragem de dar um rolê nesse parque depois do sol se pôr? Próxima parada: Bélgica. Nosso destino é o Dadi Park, um parque que durante 50 anos foi sinônimo de alegria para a galera da região. Mas, como tudo na vida, a festa também chegou ao fim. Um acidente gravíssimo em 2002 decretou o fim da linha para o Dadi Park. E o mais bizarro é que tudo ficou congelado no tempo, como se a qualquer momento a gente pudesse ouvir o chamado para entrar na fila da montanha-russa. Mas o silêncio impera absoluto, quebrado apenas pelo vento, assobiando pelas estruturas abandonadas. E talvez, só talvez, pelos sussurros dos que um dia se divertiram ali. E aí, imaginem a emoção de encarar a lendária barca Viking, que dizem ainda balança como se estivesse em alto mar, navegando em um oceano de nostalgia e decadência. De malas prontas, voamos para a Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Destino: o Land of Oz, um parque temático que teoricamente te levava direto para o mundo mágico de Dorothy e seus amigos. Mas parece que a mágica deu ruim, porque o parque fechou as portas pouco tempo depois da inauguração. O que era para ser um sonho virou um pesadelo. A estrada de tijolos amarelos, antes vibrante, agora está tomada pelo mato. E os personagens que um dia trouxeram alegria, bom, digamos que hoje eles parecem mais figurantes de um filme de terror. E aí, quem encararia essa viagem à terra de Oz abandonada? Capítulo 4. Gulliver's Kingdom. O gigante adormecido do Japão. Preparem os passaportes, porque agora vamos para a Terra do Sol Nascente, Japão, um país conhecido pela tecnologia de ponta e cultura milenar. Mas é lá também que encontramos o Gulliver's Kingdom, um parque temático inspirado na obra-prima de Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver. Ironicamente, o parque parece ter embarcado em uma viagem só de ida para o passado. Fechado em 2001, o parque é dominado por uma estátua colossal do Gulliver, que agora repousa em estado de decomposição, como se estivesse em um sono profundo e eterno. As atrações, antes pulsantes de vida, agora estão silenciosas, e a natureza lentamente retoma o que um dia foi um reino de fantasia. O tempo parece ter esquecido esse lugar, deixando para trás um silêncio perturbador. Capítulo 5. Okipo Land, a montanha russa da morte na Coreia do Sul. Da magia e da aventura,
Partimos para um destino com uma história para lá de macabra, o Okpoland, na Coreia do Sul. Esse parque, que um dia foi sinônimo de alegria, carrega consigo a marca da tragédia. Acidentes fatais causados pela falta de segurança e negligência transformaram o Okpoland em um símbolo de horror. A montanha russa, antes símbolo de adrenalina e diversão, se tornou um monumento macabro, um lembrete constante dos perigos da ganância e da irresponsabilidade. Hoje, o parque está abandonado, como se a própria terra o tivesse rejeitado, e o silêncio que paira no ar é cortado apenas pelo som do vento uivando entre as ferragens retorcidas dos brinquedos. Capítulo 6 é Pripyat, o Parque Fantasma de Chernobyl. Preparem-se, porque agora vamos para um dos lugares mais sinistros do planeta Pripyat, na Ucrânia. Essa cidade fantasma, que um dia foi lar para milhares de pessoas, foi completamente evacuada após o desastre nuclear de Chernobyl em 1986. E em meio a esse cenário desolador, encontramos o Parque de Diversões de Pripyat, um lugar que nunca chegou a ser inaugurado. Imaginem só, a roda gigante, símbolo de alegria e celebração, se erguendo imponente sobre uma cidade fantasma, um lembrete cruel de um futuro que nunca se concretizou. O parque, que deveria ser um ponto de encontro para famílias, se tornou um símbolo da tragédia que marcou para sempre a história da humanidade. Do terror nuclear, voltamos para o Japão, dessa vez para conhecer o Nara Dreamland, um parque que ousou sonhar em ser a versão japonesa da Disneylândia. Mas, como nem sempre os sonhos se realizam, o parque fechou as portas em 2006, após anos de decadência. Hoje, o que resta são apenas as ruínas de um sonho, um lembrete melancólico de um passado glorioso. As montanhas russas, antes tomadas por gritos de alegria, agora estão silenciosas, e os carrinhos de bate-bate parecem esperar em vão por passageiros que jamais voltarão. O Nara Dreamland é um daqueles lugares que nos fazem questionar a passagem do tempo e a natureza efêmera da felicidade. Nossa próxima parada nos leva à China, mais precisamente para o Wonderland Amusement Park, um projeto ambicioso que prometia ser o maior parque temático da Ásia. Mas, como nem tudo que reluz é ouro, o projeto foi abandonado nos anos 90, deixando para trás um esqueleto de concreto e aço, um monumento à ganância e à falta de planejamento. Os castelos inacabados parecem assombrar a paisagem, como se guardassem os sonhos frustrados de um futuro que nunca se concretizou. O Wonderland é um daqueles lugares que nos fazem refletir sobre a fragilidade dos sonhos e a rapidez com que a realidade pode se transformar. Dos sonhos frustrados da China, voltamos para os Estados Unidos, dessa vez para a cidade de New Orleans, que carrega consigo as cicatrizes do furacão Katrina, que devastou a região em 2005. E em meio à destruição, encontramos o Six Flags New Orleans, um parque que um dia foi sinônimo de alegria, mas que hoje está submerso em águas escuras e lamaçais. As montanhas russas, antes imponentes, agora estão retorcidas, como se a própria natureza estivesse expressando sua fúria. O Six Flags New Orleans é um lembrete assustador do poder da natureza e da fragilidade da vida humana. Nossa última parada nos leva de volta à Europa, dessa vez para Berlim, na Alemanha. O Spree Park, um dia símbolo de alegria e união na Alemanha Oriental, fechou suas portas em 2002, após anos de decadência. As rodas gigantes que antes coloriam o céu de Berlim agora estão enferrujadas
E os brinquedos, antes cheios de vida, agora estão silenciosos, tomados pela vegetação. O Spree Park é um lembrete da efemeridade, da felicidade e da rapidez com que o tempo pode apagar até mesmo as lembranças mais felizes. E aí, pessoal, gostaram da viagem? Mas se preparem, porque essa foi só uma pequena amostra dos parques de diversões abandonados que existem ao redor do mundo. Cada um deles com a sua história, seus mistérios e seus fantasmas do passado. E aí, qual desses lugares te deixou com mais vontade de colocar o pé na estrada e ir explorar? Mas antes de responder, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. E aí, será que você teria coragem de visitar um desses lugares? Conta pra gente nos comentários.